Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso último estudo, em que nós estamos vendo como ter certeza de que somos cristãos, nós vamos hoje ver daquelas bases que são três, a terceira base. Relembrando, a primeira base é o que Jesus Cristo fez por nós. Essa é a base da certeza de que realmente somos cristãos. A segunda base já vimos também. São as palavras de Deus, o testemunho de Deus acerca do seu Filho Jesus Cristo. E hoje, agora, nós vamos ver o testemunho do Espírito Santo como a terceira base para termos certeza de que realmente somos cristãos. O testemunho de Deus, Espírito Santo. Se a nossa certeza cristã se baseia principalmente na obra consumada de Deus Filho, que morreu pelos nossos pecados, e na palavra de Deus Pai, que promete a salvação àqueles que confiarem no Cristo crucificado, o seu terceiro fundamento é o testemunho, tanto interior quanto exterior, de Deus Espírito Santo. Consideremos primeiro o seu testemunho interior. Já falamos anteriormente que não é sábio confiar em nossos sentimentos. Por serem flutuantes, eles não são um indicador confiável do nosso estado espiritual. Os sentimentos, contudo, têm o seu lugar na nossa segurança cristã. Não os abalos caprichosos de uma emoção rasa, mas o crescente estável de uma convicção cada vez mais profunda. Disso o Novo Testamento fala. Trata-se da atuação do Espírito que habita em nós. Algumas vezes, nós damos muita ênfase à sua função de acusar a nossa consciência, de nos convencer do nosso pecado. Ele certamente o faz. Mas é também sua a tarefa de, pela graça de Deus, pacificar a nossa consciência, acalmar os nossos temores e contrabalançar as nossas dúvidas como sua gentil afirmação. Paulo se refere 2 vezes na sua carta aos Romanos a essa obra interior do Espírito. Em Romanos 5:5, ele escreve que Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos concedeu. E Romanos 8:16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, especialmente quando ele nos permite clamar Abba, Pai. É o versículo 15. Não é fato que às vezes somos tomados de uma profunda consciência de que Deus derramou no seu amor sobre nós, que a antiga tensão e atrito entre nós e ele deu lugar à reconciliação e que os seus braços estão nos envolvendo e sustentando? É o testemunho do Espírito. E quando ao orarmos sentimos que estamos vivendo uma relação gostosa com Deus, que Ele está sorrindo para nós, que Ele é o nosso Pai e nós os seus filhos. De novo, é o testemunho do Espírito Santo. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações e torna a paternidade de Deus realidade para nós. Algumas vezes, o seu testemunho é calmo e reservado. Outras vezes, conforme testificam cristãos em diferentes eras e culturas, ele pode se converter numa experiência maravilhosa da sua presença e da sua misericórdia. Vejamos então agora o caráter e a conduta do cristão. Se o testemunho interior do Espírito se dá em nossos corações, já o seu testemunho exterior se manifesta no nosso caráter e conduta. Quando Paulo enumerou 9 das principais características de quem é semelhante a Cristo, o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele as chamou de frutos do Espírito, que o Espírito faz amadurecer em nossas vidas. Isso está em Gálatas 5, 22 e 23. Assim, ele compara o Espírito a um jardineiro e nós a um jardim. Se o jardim estiver cheio de ervas daninhas, podemos ter certeza de que o jardineiro divino está ausente. Mas se os bons frutos da santidade cristã aparecem, poderemos saber que ele é que está nos fazendo crescer.
Vocês os reconhecerão por seus frutos, disse Jesus em Mateus 7,16. Agora eu gostaria de apresentar para vocês algumas promessas de Deus. Eu vou citar as promessas aqui, mas os seus facilitadores vão entregar a vocês uma tabela onde vão aparecer as promessas e as devidas referências dos textos bíblicos. Gostaria então que posteriormente vocês fizessem o seguinte exercício: leiam as promessas, busquem a referência bíblica, leiam, meditem e orem. Vocês verão que são promessas maravilhosas para as nossas vidas. Alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia. Cristo nos aceita. Ele nos dá a vida eterna. Ele nos confere perdão diariamente. Cristo está sempre conosco. Ele nos enche de sabedoria divina. Ele nos dá força em meio à tentação. Ele responde às nossas orações. Ele nos traz paz de espírito. Ele faz com que gozemos da fidelidade de Deus. Deus nos traz orientações. E por último, ele nos dá as condições para ajudar os outros. Queridos, vejam que promessas maravilhosas estão ao nosso dispor. Aquele que está experimentando a nova vida em Cristo Jesus. Para termos certeza de que nós realmente somos cristãos, Paulo nos dá algumas referências que são os frutos do Espírito. Nós lemos isso em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. João defende o mesmo ponto de vista com outras palavras. Vimos anteriormente que o seu propósito ao escrever a sua primeira carta era fortalecer a convicção dos verdadeiros cristãos, como também minar as certezas falsas ou simuladas. Isso ele fez juntando 3 testes e aplicando-os repetidamente com todo rigor. Nós sabemos que conhecemos a Deus, ele escreveu, porque cremos no seu Filho Jesus Cristo, porque obedecemos aos seus mandamentos e porque amamos uns aos outros. Aí está a prova. A prova manifesta, em verdade, obediência e amor. A recíproca também é verdadeira. Se nós alegamos conhecer a Deus, mas negamos a Cristo, desobedecemos aos seus mandamentos e odiamos o nosso irmão. Somos meninos, afirma o apóstolo, sem a mínima misericórdia. 1 João capítulo 1, verso 6, 2, verso 4, verso 22, 1 João 4, 20. Fica claro, então, que Deus quer que os seus filhos tenham certeza de que pertencem a Ele e não quer nos deixar na dúvida e na incerteza. Tanto isso é verdade que cada uma das 3 pessoas da Trindade contribui para nos dar essa certeza. O testemunho de Deus Espírito Santo confirma a palavra de Deus Pai a respeito da obra de Deus Filho. Com 3 suportes tão firmes assim, este é um tripé realmente seguro e confiável. Deus abençoe sua vida.